Mais um episódio do podcast Negócios à Parte. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, né, com o Leonardo. A gente vai falar sobre investimento social, filantropia, e ele vai contar um pouquinho da história dele com o Instituto Manudal, que é, né, um instituto que faz um trabalho exemplar e recentemente deu um salto aí, importante na história, né? Então, estou aqui com o Hassan, estou aqui com o Herid. Convido você que começou a assistir e a escutar o nosso podcast a siga a gente no Spotify, no YouTube. Isso vai ser importante, né? E aí você vai receber ali as notificações toda vez que a gente lançar um episódio novo. Léo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite aí, dedicar um tempinho aqui pra gente. Eu tenho certeza que vai ser muito legal esse episódio. E aí, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como o Léo chegou nessa parte social e decidiu dedicar a sua vida a isso. Fica à vontade aí para contar isso. Beleza. Obrigado aí pelo convite, né? E aproveitando, né, que a gente trabalha com inclusão, então a gente tenta, né, em todos os momentos que a gente está e a gente está aprendendo, né? Então não tem certo e errado. Tentar aprender alguma coisa para levar para os outros. Então, eu vou fazer minha autodescrição, tá? Para as pessoas, às vezes, que não enxergam, né? Então, a gente tenta colocar isso e a ideia é que a gente depois coloque Libras, né? Os equipamentos, né? As redes sociais estão começando a fazer as traduções, né? Que a gente vai aprendendo, descrição de imagem no Instagram. Então, é esse mundo para todos que a gente quer. Então, eu sou um homem branco, estou aqui, né, com fone, tô com a camisa azul, né? Escrito Grito, né? Uma outra ONG aqui também. Até ao fundo aqui está tendo um painel com algumas câmeras. Então, a gente tem que criar esses hábitos, né, para pensar um mundo para todos, né? E é difícil, né? Porque a gente vive no bolha. Então, Santos, obrigado mesmo. É uma oportunidade, agradecer a vocês. E contar um pouco da história, né? Um pouco longa, mas também um pouco, eu acho que vai agregar aí, né, para quem está interessado nesse tema. Então, eu me defino como um ser humano, né, que busca e luta para construir uma sociedade que caiba a todo mundo, né, uma sociedade mais justa, humana e inclusiva. Então, eu sempre fui uma pessoa idealista, questionadora, né, e tentando olhar as coisas como um todo. Então, nasci numa classe média e tal, era o terceiro filho, né, e meu sonho era ter um irmão, porque eu apanhava demais dos meus irmãos, né, o Marcelo e a Paula. E aí minha mãe conta que durante 6 anos eu ficava pedindo um irmão para bater, né? Que eu só apanhava, a diferença de idade era pouca. Irmão mais novo sofre disso mesmo, cara. Eu tô com o meu ali, é a mesma coisa. Faz parte, e aí a diferença era muito pouca, eu era o menorzinho. Eu tive um para bater, cara. Aí, ó, tá vendo? Eu tive um irmão para bater, mas ele ficou mais forte do que eu. Aí não dá, né? Eu não fiquei, não. E aí minha mãe conta, né? Durante 6 anos meus pais não queriam ter mais filhos. E aí, 12 anos depois, em 1990, o meu irmão nasceu. Deu até sorte, eu estava com 12 anos, não bati nele, já estava com outra cabeça, o Dudu. E o Dudu, aí o médico, né, quando ele nasceu em 1990, chamou meus pais, falou que ele não ia andar, não ia falar, ia morrer aos 4 anos. Então, esse é o diagnóstico, né, uma projeção muito ruim, né, que existe até hoje. E aí, ficou aquele clima ruim, assim, na minha casa, e o Dudu me olhou, né, tem algumas fotos sobre isso, e falou, cara, acredita em mim. Sem falar, obviamente. E tem 31 anos que a gente está junto, né? E eu reflito, a primeira reflexão aqui é que muitas vezes um ser humano precisa de um olhar, estou com você independente de, né? E pode ser um colega, pode ser o pai, e tem 40 milhões de brasileiros que não têm esse independente de. Então, a gente pode ser o independente de alguma pessoa, né? Acreditar numa pessoa que às vezes está desacreditada, sem julgamento por um constante. Então, o Dudu nasceu, a gente ficou muito próximo, né? E criamos uma relação muito forte, né? E tal. E a gente vem convivendo, meus irmãos acabaram mudando, né? Ficou eu e o Dudu em Belo Horizonte, muito amigo e tal. E aí, eu gosto muito de estudar e tal. Minha formação formei em Engenharia e Direito, né? Eu fiz os 2 cursos concomitantes. E recebi uma proposta para sair de Belo Horizonte, né? Isso foi no ano 2000. Aí eu fiquei pensando, vou, não vou, né? Porque eu estava com o Dudu ali, acabei indo, né? Fiquei 8 anos fora, né? De BH, trabalhei muito nesse ramo de sustentabilidade, mineração, consultorias, né? E tal. E aí, todo final de semana, né? Quando dava, eu voltava para BH, né? E eu e o Dudu chorava, a gente fazia muita música, né? E eu comecei a brigar com meus pais, no bom sentido. Pai, mãe, o Dudu tá muito sozinho. E ia embora. Né? Pra vocês terem uma ideia, quando meu irmão nasceu em 1990, a expectativa de vida das pessoas com Down, né, com deficiência intelectual, era 25 anos. Menos de 10% eram alfabetizados.
né? 70% dos pais ainda abandonam um filho com deficiência intelectual no nosso país. E 72% da geração do meu irmão são abusados sexualmente. Então ficou naquela, meus pais mais velhos, né? E só um parênteses aqui, a maior dor do mundo, né? E eu espero que ninguém tenha, né? Que esteja nos escutando, é perder um filho, né? Que é contra a natureza humana. E as pessoas que têm um filho com deficiência intelectual torcem para ter essa dor. Por quê? Porque ninguém vai cuidar o futuro. E eles viviam menos, só que agora a expectativa de vida já é 60 anos. Então a gente trabalha com essa autonomia, então fiquei naquela, ficava brigando com meus pais mais velhos e tal, e acabou que no aniversário do Dudu, 2008, né, 19/9/2008, eu voltei para BH, larguei uma carreira executiva, foi minha primeira decisão, né, para chegar no Mano Dow, e chamei meus pais, tive uma conversa muito séria, falei, pai, mãe, estou voltando, eu não tenho nada em mente, né, minha mãe, pô, sou doido e tal, pô, como é que você vai sobreviver? Eu estava numa carreira muito legal, eu não era casado, não tinha filhos nessa época. Falei, não, talvez vocês vão morrer antes de mim e a partir de agora eu vou interferir na educação do meu irmão, uma vez que eu não estou concordando com algumas coisas. Então nós ficamos mais próximos ainda. E aí, né, o Dudu se tornou o primeiro músico com Down do mundo, né, gravar CD, DVD, a gente começou a fazer palestras contando a nossa história e acolher as famílias, que começou a era da rede social, né, para vocês terem uma ideia. Quando meu irmão nasceu em 1990, minha mãe demorou 8 anos para encontrar alguém com Down. Porque todo mundo ficava jogado, não tinha rede social e tal, né? Por isso que a gente fala que representatividade importa. E aí, quando o Dudu ganhou esse destaque e tal, as redes sociais começaram. Então, começou a nos procurar e a gente começou a ir nos hospitais. Foi assim que surgiu, né? Para acolher essas famílias. Não todo bebê que nasce hoje com síndrome de Down, tal, que nos chama, a gente vai. Ou no Mano Down lá, para acolher, para levar esperança. Não, peraí, a vida não acabou, né? Como foi o diagnóstico da minha mãe. E aí, a gente começou, a gente começou a falar da nossa história, palestras, e o Dudu começou a fazer shows, né? E aí eu refiz um pouco a minha vida, né? Eu refiz minha vida profissional, né? Eu fiz um mestrado nessa área aí, responsabilidade social, de SD, né? Comecei a lecionar, porque eu acredito, né? Como aqui, que informação que muda, né? Eu acho que educação é a base de tudo, né? A gente conhecer as coisas. E aí, né? Comecei a fazer esse trabalho do Instituto Mano Dow informal, né? Então começou com meu irmão. E aí a gente começou a questionar, pô, os amigos do meu irmão vivem uma vida de isolamento social constantes. Ninguém convida ele, né? Com pandemia. Então, entra na piscina e sai. Então, falei, pô, vamos começar a levar os amigos do meu irmão. Então, comecei a levar eles no boliche, no futebol. Isso aos finais de semana. E refiz um pouco minha vida profissional. Fui trabalhar, né, numa consultoria também, que trabalha com SD, que trabalha com sustentabilidade. Que na época era as ISOs, né? A 9.000, a 14.000 e tal. E segui minha vida, assim. Então, nesse momento. Aí, em 2011, eu escrevi o primeiro livro do meu irmão, que chama Mano Dow Relatos de um Irmão Apaixonado, que aí deu uma repercussão muito legal também. E aí nós começamos, nós fundamos o Instituto Mano Dow, então está completando 10 anos, em 2011, mas muito informal, fazendo mais no final de semana e voluntário. E eu e o Dudu fazendo algumas palestras, ele fazendo alguns shows, e eu me tornei executivo dessa consultoria. Então, levei essa vida, cara. Aí chegou 2013, eu cheguei a ser diretor dessa empresa, né? E acima de mim só tinha um dono. Então, estava ganhando muito bem, né? Aí nesse interregno aí, eu já estava casado e com 2 filhas, né? Aí meu pai teve um câncer em 2013, né? Que privilégio, né? Primeira vez que eu me deparei com a finitude da vida, né? Só agora 700 mil mortos, né? Privilégio. Eu estava lá, sei lá, 30 e poucos anos. Então, aquilo me fez repensar algumas coisas, né? E aí, 2013 a 2015, eu comecei a ficar muito insatisfeito na empresa do qual eu estava. E todo mundo batendo palma, diretor de empresa, doutor Leonardo, ganhando bem, não sei de quê, o filho modelo e tal. Porque, só um parênteses, né? Eu cresci numa bolha, e não é culpa de ninguém, que eu só pude ser, né? Ninguém me obrigou, mas no meu meio, médico, engenheiro e advogado. Eu estava engenheiro, advogado, diretor de empresa, infeliz. Falei, pô, né? Quase tive uma depressão. E ganhando bem. E aí eu tenho até uma palestra que fala sobre isso, né? Eu levei uma vida de 2013 a 2015, 5x2. 5 dias esperando o final de semana. 11 meses esperando as férias. Cara, como é que eu vou sair disso? Um padrão de vida alto, filha. E todo mundo batendo palma e eu infeliz. E esse final de semana fazendo o Mano Dow felizão. Pagando pra galera ir de van nos locais, felizão. Aí eu fiquei naquela, cara, como é que eu faço? Aí eu comecei a ficar muito triste, porque o dono começou a me chamar só para falar assim, Léo, você não vai trocar de carro, não? Você é diretor, você não vai usar a Dudalina, não? Você não vai morar no Belvedere? Aí, beleza. Mas começou a chamar o pessoal da equipe. Tá vendo a menina ali? Ela não fala, olha a bolsa que ela... Você vai falar com ela, não? Eu falei, poxa... Né? Não estava indo contra os meus valores, a pessoa entregando pra caramba, ganhando pouco, uma equipe, né, negócio. E ele começou, né, não, nós estamos quebrados, não sei o quê, trocando de carro. E eu tinha acesso a algumas coisas. Então aquilo foi me deixando chateado, né, com aquilo aí, cara. Eu levei essa vida 2 anos, aí chegou em 2015, eu não aguentei, né, aí eu larguei tudo.
né? Aí foi uma decisão muito mais difícil, né? 2015, porque eu tinha filhas, então baixei meu padrão de vida absurdamente e dedico integralmente ao Instituto Mano Dal desde 2015, né? Então, caminhando nessa história para chegar aí nos investimentos, então, eu muito idealista, em 2015, então, cara, eu vendi meu patrimônio todo, né? Meu apartamento, meu carro e tal, baixei tudo, minhas filhas, né, pra você ter uma ideia, elas ainda sofrem bullying porque foram as únicas pessoas da escola que nunca foram na Disney. E eu sou contra esse mundo, né, que é julgado porque o meu irmão me ensinou, sabe? Porque a inclusão pra gente é o quê? Legitimar cada pessoa como ela é. Então todo mundo quer mudar meu irmão. E as pessoas não. Ele é felizão. Você pergunta pra ele, você quer ser mudado? Não. Então, né, aí eu comecei a refletir, porque não tem problema nenhum ser branco, né, heterossexual, não tem como você ganhar, ninguém escolhe isso, né? Isso não é culpa de ninguém, é o DNA da vida. Mas o maior indicador hoje, né, que define uma coisa não é tanto o estudo, não é nada, é o CEP, onde é que você nasce. Então isso muda muita coisa, né? Obviamente tem gente quebrando isso. Então, eu não tenho problema nenhum a gente ter privilégio, mas a gente tem que reconhecer. Né? Você não tem que ter culpa, não tem culpa de ser branco, não tem culpa de não ter deficiência, mas eu posso ter responsabilidades, né? Entender que o mundo não cabe todo mundo, que ninguém nunca atravessou a rua quando eu estava passando, né? Por eu fazer o que eu faço, as portas se abrem de uma forma melhor, que eu cresci me achando que eu sou melhor que qualquer mulher numa sociedade machista, não tem problema nenhum, né? Mas a gente tem que tomar consciência disso e começar a refletir. Então chegou 2015, eu abandonei, começamos o Mano Dal. E eu, muito idealista, vendi tudo, só pode ser voluntário. Aí que eu vou chegar, né, pra gente mudar e falar de filantropia. Então, só pode ser voluntário, a vida é assim, tem que retribuir, todo mundo tal, vende. E começamos o Mano Dal, né, formalmente, né, agora dedicado, 100% do tempo, voluntário. Então, aceitava voluntário. Na garagem da minha casa, aí começou, né, eu baixei o padrão, professor de capoeira. Chegava lá, dava uma aulinha e ia embora. Tinha que pagar o boleto. Então, a gente, né, começou a entender que não dá para ser qualquer coisa serve. O voluntariado é muito legal, né? Eu sou muito apaixonado e acredito, né? O Santos vem fazendo um trabalho aí. Mas eu não posso viver disso, né? O voluntário tem que vir para agregar. A instituição não pode, porque aí vem uma fono que eles precisam ter, e ela vai embora. Então isso começou eu fiquei 2 anos nessa, de 2015 a 2017. Não, é só voluntariado e tivemos resultados. Acolhendo as famílias e tal, porque eu até tinha um patrimônio. Mas aí chega num ponto aqui que a gente vai entrar. Um amigo meu, o Camilo, que estava até fazendo um MBA na Suíça também, né? Papo aí que estava rolando, ele estava fazendo lá. Ele acompanhava a minha história, então ele falou, Léo, bonito demais sua história, cara. Tô adorando sua história, muito legal. Acompanho você, cara, mas pensa em você um pouquinho, cara. Põe um pouquinho de razão nas coisas. Pensa e tal, você não tem mais nada, cara. Vai perder sua família. Aí eu falei, Camilo, deixa pra lá, cara. Eu tô confiante nisso, acredito que é assim que funciona. Ele falou, aí ele tava finalizando o curso lá, ele tinha que aplicar a metodologia lá no Brasil, né? Então ele voltou e falou, eu quero marcar uma reunião com você. Aí ele foi, eu fui muito resistente, aí ele foi. E aí eu comecei a mudar minha cabeça, né? Com o Camilo, que me apresentou o Dan Pallotta, que para mim é o maior empreendedor social do mundo. E ele foi professor do Camilo. E o Camilo marcou uma mentoria com ele, né? E o Dan me chegou e me perguntou, 2017, julho de 2017, Léo, se você tiver $100 mil, $100 mil, não interessa, para curar o câncer, o que você faria? E aí eu de pronto respondi, Dan, eu daria para um pesquisador sério, né, para uma instituição. Ele falou, não, põe na Rede Globo. Eu falei, põe na Rede Globo. Porque ele começou a trazer, juntamente com o Camilo, que 85% das entidades, das OSCs, que a gente chama Organização de Sociedade Civil, morrem por causa do idealizador, que vem e não tem sucessão. Eu vou morrer porque eu vou fazer tudo, tenho que fazer contabilidade, tenho que fazer tudo, vou cansar. Então ele começou a mostrar que os problemas sociais eles estão estagnados. Ele pegou fome, ele pegou racismo, ele pegou AIDS, ele pegou... Por quê? Porque é um jogo desigual, né? Porque aqui é voluntariado, né? E aí ele me provou, o Dan Pallotta falou assim, Léo, volta para a empresa que você trabalhava, ganha lá seus $30 mil, né? E você doa 5 mil para o Mano Dal, vai gerar mais impacto. Então aquilo começou a me balançar. E o Camilo veio, né, com essa visão, pô, Léo, porque as mães me amavam até 2017. Porque quem não tem nada, qualquer coisa serve. Né? E eu estava no voluntariado, então as pessoas chegavam com um copo sujo, eu aceitava. Pô, obrigado. O professor chegava com meia hora de aula, obrigado. Né? Você vai e tal. E as pessoas com deficiência, né, historicamente, aceitam qualquer coisa. Porque não tem ninguém lá. No Camilo falou assim, Léo, ninguém joga papel no chão no shopping. O ambiente muda comportamentos.
né, que hoje a gente trabalha. Então a gente começou, né, o Camilo me apresentou lá, ele fez o trabalho dele aqui, então hoje a nossa equação, que antes a gente tem muita paixão, eu sou apaixonado pela causa e acredito verdadeiramente que o voluntário é legal, que paixão, sem paixão a gente não anda, mas hoje é paixão mais gestão é igual mais impacto. Então tem que ter a gestão. Então, chegando aí, né, fiz esse preâmbulo aí, porque é o seguinte, eu mudei, né, com o Dan Palotto, com o Camilo, hoje, então, a gente tem 3 sonhos, né, eu, Leonardo, tem 3 sonhos. Meu primeiro era meu irmão, né, então não dependia de mim, hoje o primeiro deles é cumprimentar 10% das pessoas com Down do Brasil. Né? Então, no Brasil tem 320 mil pessoas, eu já cumprimentei 17.021, são 32 mil. Então, eu gosto disso, né? O segundo sonho tem a ver aqui com a conversa, é viver disso. Né? É que o terceiro setor, porque eu não estou fazendo nada. Aí o cara, ele falou, aí eu do ano, né, sendo executivo, eu vou ter mais capital social que quem está lá dentro. Aí o executivo do ano é quem engana pessoas, quem faz jogos eletrônicos que viciam. E a gente não pode receber, se eu trocar de carro, eu sou preso. Se eu for para disso, o cara fala, pô, tá usando dinheiro para isso. Então a gente tem que profissionalizar. Então hoje eu tenho certeza disso, né? Que as melhores. E aí o questionamento que a gente faz hoje é por que as melhores cabeças não estão no terceiro setor? Porque a remuneração é muito desigual. Não tem plano de cargos e salários, estatutariamente você não pode ter remuneração variável. Então, como é que você vai atrair os melhores talentos? Né? Então, o meu segundo sonho é que a nova geração possa falar, cara, eu posso trabalhar naquilo que eu acredito e ser bem remunerado por isso. Não precisa ser demais, mas a discrepância, assim, no mundo corporativo é 5, lá é 500. Né? Então, pô, não dá, né? Se for uns 2.500 ainda dá, porque a pessoa acredita naquilo. Então, esse é o sonho, porque quando eu cresci, eu podia ser, quando eu estava estudando, né, na geração, podia ser concurso, né, ser empreendedor, CLT, né? Jamais pensei que eu podia trabalhar no terceiro setor e ser remunerado por isso. E hoje a gente quer levar isso, né? E eu ainda não vivo disso, mas estou caminhando para isso e estou dando a minha vida por isso. E o terceiro sonho é poder olhar nos olhos das minhas filhas, eu tenho 2, e falar com elas, né? A minha filha vai chegar, né? Ô, pai, eu vou ser enfermeira, eu vou ser publicitária. Vá, filha. E para isso eu tive que fazer comigo, né? Lembrando lá que eu vivia numa bolha, só podia ser engenheiro, médico, advogado. E eu estava infeliz. Como é que eu vou repetir uma história para alguém? Como é que eu vou pedir para minhas filhas lutarem pelos sonhos delas e a inclusão ser elas mesmas, né? Se eu não faço, tentar comigo. E não é simples. Então, o Manudal é isso, né? A gente mudou com essa equação. Então, a gente acredita muito na filantropia estratégica, né? Que a gente pode fazer boas parcerias como fazendo. Por que não? Né? E só que ainda tem um contorno social. Né? Só dar 2 exemplos ainda, porque eu também pensava assim, tá? Ah, não pode nada, né? Coitadinho. Então, peraí. Aí a gente foi recentemente no Luciano Huck, conseguimos uma parceria estratégica com todos os aeroportos do Brasil para levar, né, a doação para o Manudal, falar dos nossos programas, e perdemos doadores. Porque ainda essa cultura, sabe, de coitado. Né? Que a gente quer mudar, não, peraí, eu não sou coitado, não, né? Nós temos um planejamento, nós temos um indicador, nós temos um balance scorecard, por que não? Mas aí precisa ter gestão. Então hoje, né, a gente já entrou entre as 100 melhores ONGs do Brasil, mas não é mérito que eu falo, né? Por exemplo, porque ainda é muito, a competição do terceiro setor, né, na área de vocês, vindo do mundo corporativo, o cara fazer o básico ali, não, porque é muito pequeno, o cara não consegue fazer um cronograma, não consegue fazer um PDCA, não consegue prestar uma conta, não dar um responde. Então, poxa, mas por isso, porque ele é voluntário, ele fica lá meia hora. Né? Então eu dedico a minha vida, com isso você tem resultados, né? Eu acho que tudo na vida que você faz intensamente, né? Dedica um tempo. Então a gente acredita muito nisso, né? Na filantropia estratégica. Por que não, né? A gente não pode impactar as pessoas e ser remunerados? Por que as pessoas não podem ganhar lá e ter um plano de carreira também? Né? Porque não estão fazendo nada errado. Mas ainda é essa visão de tadinho, né? Que aí a gente estudou tudo isso com o Dan Palotto, que vem desde o descobrimento do Brasil, né? Que eu tenho que passar um cheque para a minha consciência ficar tranquila. Mas não é isso, não é comprar lugar no céu. Pode ser também. Mas não, porque é bom, né? Porque eu tenho impacto, eu acredito, como alguém acredita quando põe uma cartela em vocês. Mas o que acontece? Todo mundo quer dar um pratinho de comida pro Dudu. Então, a gente não pode contratar uma pessoa que vai gerar 50 pratinhos. Eu não posso trazer um executivo que vai gerar mais, né? Igual a empresa. Não, porque todo mundo dá cesta básica para aquela pessoa. Eu quero dar para a pessoa com Down. E tem que confiar no projeto de quem está tocando, como na Lotus, né? Uma pessoa que confia no que vocês vão fazer. E, obviamente, pode mandar embora, né? Não gostei, porque o terceiro setor tem que ter transparência, né? Inclusive, legalmente, tá? Tem que ter balanço, tem que ser auditoria. Então, tá lá. O cara tem que confiar no que a gente tá fazendo, né? E, vou dar um dinheiro pro cara. O cara vai gerenciar. Se ele fizer mal, tchau também, né? Porque fica muito isso. Por exemplo, o Atlético, agora o Cruzeiro veio, o Minas, são associações, né? Aí o presidente não é remunerado. Aí vê o que dá, né? Eu não sei como é que ele ganha, a não sei que seja um abnegado.
né? Que acontece lá aquela paixão. Mas o cara tem que ser remunerado para ele ser cobrado. Né? Ó, o Léo fez uma má gestão, tem um planejamento aqui, eu usei mal o recurso, tchau. Né? Então é um pouco disso que a gente acredita e estamos aqui, obrigado, né, por você ser parceiro de acreditar no projeto, né? E não quero doar a fralda ali, eu dou o dinheiro, deixo o cara administrar, né? E ver, e se tiver errado, tchau também, como deve acontecer com vocês, né? O cara não esperou um retorno, não teve. Então um pouco disso a gente acredita muito que, né, com essa... E agora veio você, só fechando, que a gente trabalha isso desde 92 com a sustentabilidade, né? Que é os 3 P's, né? Profit, People e Planet, né? Planeta, lucro e pessoas. Mas chegou em vocês o mercado financeiro agora. Então veio o SD, que não é novo, mas e o mercado financeiro muda as coisas, né? A gente tem que reconhecer. Antes eu trabalhei, fui gerente de sustentabilidade da Samarco, analista de várias empresas, né? Mas eu era ali, né? Você falava ali e parava ali. Agora chegou, então que bom, né? Eu acho que bom que chegou, tá? Então nós estamos aqui e falando com a audiência certa aqui, a importância. Obrigado. Legal, legal. Eu acho que a questão do ESG é engraçado, porque de uns anos para cá realmente começou a ser falado constantemente, né? E as empresas começando a se posicionar ali a favor de investimentos de impacto e tal. Só que, assim, a sensação que eu tenho, e aí, Hassan, você tem um baita de uma experiência também, o Rede também, e o Léo aqui, que participa, né, de fato, do setor, pode falar, mas, assim, eu vejo ainda muito distante da realidade, assim. É sempre assim, investimentos de impacto, nós ajudamos, né? Environment, Social and Governance e tal, e a empresa faz e tal, e na hora que eu estou no meu dia a dia, vivendo a minha vida, eu não vejo isso no comportamento das pessoas e das empresas locais, às vezes regionais, né? Então, assim, eu acho que quando a gente vê um instituto igual o Instituto Mano Dal, que está tentando se profissionalizar, né? Que quer criar um ambiente ali positivo e realmente que mude a sociedade dentro do contexto dela, né? Eventualmente na cidade de Belo Horizonte ou às vezes até no Brasil, né? Eu acho legal, tanto que desde que a gente começou as conversas, né, Léo, eu venho cada vez mais me aproximando, porque eu acho que nós brasileiros e nós cidadãos, ser humano, né, ele tem que buscar. Ele não precisa mudar o mundo, né? Ele pode mudar o bairro dele, ele pode mudar a família. Eu vou mudar aqui a minha família, aqui a forma de pensar. Se eu conseguir fazer isso, eu acho que o negócio vai para frente. E o Léo é o exemplo vivo disso, né? Então, muito, assim, meus parabéns. Sempre que a gente encontra, eu falo o trabalho que vocês estão fazendo. Agora, com a sede nova lá, eu visitei, está espetacular, né? Então, eu tenho certeza que o projeto vai longe, né? Imagino que tenha outros projetos também sérios, igual o Mandal. Acho que as pessoas têm que procurar saber. E falando um pouquinho já sobre doação, eu acho que foi com você que a gente estava conversando, a gente falou, olha, doar ainda é um trade, é uma troca. Quando você doa, você está esperando algo em troca. Você não doa porque você é bonzinho. As pessoas, elas se enganam. Se elas falam assim, não, eu estou doando porque eu sou um cara bom, eu faço bem. Não, você doa porque você quer algo em troca. É a sensação que aquilo ali vai te trazer. Assim, cara, eu estou me sentindo bem, eu sou uma pessoa boa. Então, por mais que não é um trade físico, né? Você não está comprando uma latinha de bebida ou uma roupa, você está ganhando alguma coisa em troca. E diferente disso é o que o Léo faz. Eu acho que o trabalho social, ele faz o caminho inverso, né? Você proporciona o bem para o outro e aí você precisa viver. A gente vive no mundo capitalista, tem que pagar, como o Léo falou, boleto, as contas, né? Eu acho que esse é o desafio que vocês passam e eu acho que a gente tem que conscientizar todo mundo, né? E aí no contexto do Brasil, Léo, vai uma pergunta. Como que você vê isso hoje, Brasil frente a outros países do mundo, nessa corrida aí no desenvolvimento dos investimentos sociais, das instituições sociais e como o governo interage com isso? Porque o Brasil, especificamente, historicamente, é um país complicado, né? A política no Brasil, infelizmente, é uma política que tem um histórico de corrupção e de problemas. A gente já viu várias instituições no passado que estavam envolvidas com isso, instituições de classe também, que eventualmente deveriam estar desenvolvendo, né? E aí, no final, o recurso é desviado e pessoas são privilegiadas por isso, né? Então, fala um pouquinho pra gente como que é isso. Ô, Sans, muito legal, né? E, poxa, né? Você é uma das pessoas que estão, né? Eu acho que a gente busca essa coerência mesmo, né? E tem que ser bom para todo mundo. E não tem que... Por isso que a gente, antes, né, até de te responder, a gente faz 2 perguntas no Mano Dal, né? Que pautam a nossa tomada de decisão. Se o Mano Dal não existisse, o mundo seria pior? Se o Mano Dal não existisse, o IDH de Belo Horizonte seria pior? Claro que eu tô lá e vou falar que sim.
mas hoje a gente mede. Então, tem os ODS da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que tem 17 objetivos e foi metrificado o que é um mundo bom. Né? Mais pela parte ocidental, mas são 180 países. Então, a gente pode falar que sim, porque a gente impacta, porque lá está lá, água para todos, saneamento, quantas pessoas em educação, trabalho. Então, a gente vai medindo os nossos ODS. Então, se a gente colocou 30 pessoas no mercado de trabalho, nós melhoramos o mundo. Ah, mas é pouco. Mas isso é impacto. Então, né, o segundo setor, ele tem o lucro, né, como principal, né? A gente dá até o caso, né? Vamos pegar aqui a Uber, né? Antes de chegar nesse ponto. A Uber gera impacto? Gera. Pô, pra caramba, né? Muito mais que uma gera impactos positivos e negativos, gera emprego, gera facilidade de transporte, tempo, mas gera CO2, né? Gera impactos, talvez, para alguns, precarização do trabalho, uma série de coisas. E só que ela está visando o lucro e está certo, né? O segundo setor é posicionado para isso. E aí, se tiver o carro elétrico, eles vão deixar, tô nem aí, do emprego em prol, legal. Né? E esse é o jogo. O terceiro setor, deliberadamente, você tem, não é que você tem que ter sem fins de prejuízo. A gente tem que ter lucro, mas volta para a causa. Eu não posso chegar e distribuir o lucro, tá? Como tinha na empresa que eu trabalhava, vou dar 7 salários, 8. Não. Tem que voltar, se der, né? Tem que voltar para a instituição deliberadamente. Então a gente coloca um impacto acima do lucro. Mas não precisamos de dinheiro. Né? Então a gente vende, entre aspas, o impacto. Quantas pessoas nós impactamos? 1000, pá. E isso que é o SD, né? Impactar, e aí você soma na ONU. Aí, Santos, essa pergunta aqui, o Brasil, né? A gente tem algumas dificuldades, aí vamos entrar na parte tributária. Você tem uma ideia? O Brasil tem a cultura de doação 0,2% do PIB, tá? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é 2%. A 4%, tá? Então, vem incentivos, né? Você pega, por exemplo, o Bill Gates, a fundação dele, porque eles tributam o patrimônio se você deixar uma herança. Então, fomenta aquela cultura de doação. Vou deixar para o filho. Se você fizer uma fundação, você tem. Se você tiver, por exemplo, né, deixar para o filho dinheiro, tem lá 70% de imposto e tal. E se você fizer uma fundação, você deixa um legado ali, você retribui para Harvard, retribui para as universidades. Tem essa cultura, né, que falta um pouco para o brasileiro. Né? Pô, eu fui formado no FMG. Se eu tenho uma condição melhor, eu posso voltar lá de agradecimento, que eu fui formado com dinheiro público. Estou dando exemplo, né? Então, essas retribuições. Então, falta esses incentivos, né, para doar. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Vai chegar agora o imposto de renda. Tem uma campanha que vocês fizeram, né? Tem em dezembro conosco, agora vão ter a outra que é na declaração. Na declaração, né? E tem lá, vai ter no site da Receita agora, março, abril, você pode doar 6% do seu imposto devido. Quem faz a declaração completa. 3% para o Fundo da Infância e Adolescência, 3% para o Fundo do Idoso. Lá, é um clique, você paga uma DARF e pronto. Temos 8 bilhões disponíveis. Só 0,2% disso é doado. Porque ninguém desconhece, não tem campanhas falando disso, né? Por isso que a gente, agradece vocês pelo espaço, né? Tentando levar, porque é simples. E aí a gente reclama do orçamento público, né? Não faz o quê? Quando a gente pode direcionar, a gente não sabe, porque tem que ter um clique, eu fico com medo de malha fina. Então aqui tem que ficar discussando, e vocês têm um papel disso, porque eu sou interessado nesse recebimento. Mas aí o cidadão fala, cara, o doente não tem nada a ver com isso, é um clique mesmo, né? Então, falta esse tipo de investimento, ele parte do governo. Doar, o que você ganha, né? Incentivar a doação. E, obviamente, você botou lá 3% do imposto devido no Mano Dow, e o Mano Dow fez bobagem, sai de lá, você tem a chance. Então, você tem toda a razão, né? O terceiro setor, ele foi muito manchado mesmo, e com razão, porque eu crio uma ONG, aí eu pego um prefeito lá que tem bilhões, né, deputados, que tem as emendas, vou lá e não faço nada e volto para a campanha eleitoral. Então, mas a pandemia mostrou também que a ONG está mudando essa imagem. Teve até pesquisa que mudou, porque quem chega na ponta são as ONGs. E as ONGs, né, deveriam... Isso nem precisava existir, porque o papel do Estado fornecer, igual o Mano Dow faz, saúde, intervenção precoce, artes e esportes, né, oportunidades. Mas então, por isso que existe esse setor, que se a gente ficar esperando, não vai acontecer. Né? Então, mas tem que ser sério, tem que ser cobrado, porque tem lá o balanço. A gente está todo dia auditado, o dinheiro não é meu. Né? Uma coisa... Então, Santos, essa cultura falta, e falta aí que você falou um pouco disso, né? Que a gente cobra muito, Santos. Vocês verem isso como um investimento estratégico. É bom para a minha empresa, cara. Eu ganho, Santos. Então, as pessoas, Léo, você ajuda pessoas. Lá a gente tem 500 atendidos hoje, vão para 1000, né? O Santos tem oportunidade lá. Não ajuda ninguém, cara. Eu me ajudo, porque o ato de doar, pode pesquisar, tem ocitocina, dopamina, eu ganho com um mundo melhor, cara. Quando você ajuda alguém, né, deliberadamente, você ganha, cara. Faz isso, agradeça alguém, o Santos foi lá, sem esperar nada em troca. Eu acho que ele saiu de lá melhor quando ele tem interação com a causa. Aí ele tem que avaliar, e não precisa ser humano não, por isso tem 17 ODS, o que te toca? Né? Então é muito legal isso, Santos. Então é escolher uma instituição, várias, se sentir, e engajar mesmo, né? Porque o que a gente quer? Que eu falei, a gente participou do BTG, né, que é parceiro de vocês, não é ficar só dando dinheiro, cara.
é expertise. Então não é pintar a parede às vezes, é levar, talvez vamos fazer um investimento para o Mano Dal. Ninguém nunca apresentou, porque nem era possível na legislação até 2016 falar, pô, você pode investir aqui com a gente e ter um retorno. Todo mundo investe, pode ser criptomoeda, pode ser NFT. Pô, por que não? Mas ainda a legislação não permitia, agora mudou o marco regulatório. Então a gente tem que jogar, peraí, eu tenho um patrimônio aqui de 100 mil reais parado, pô, será que não dá para gerar receita para o Mano Dal? E está surgindo hoje os fundos patrimoniais, né, que você investe, tem os fundos ESG, que você deliberadamente, o investidor quer doar. Né? Então, Sanz, é muito legal ter cidadãos e a gente olhar, e fechando, cara, a educação, você falou tudo, cara, é o que eu falo hoje muito. A gente estudou tudo, cara, mas o cara estudou tudo sobre genética, mas nunca viu a pessoa com Down falando. Então, a gente estudou tudo sobre escravidão, mas a gente nunca escutou um filho do escravo. A gente estudou tudo sobre pobreza ambiental e a gente não dá uma volta na esquina. Aí tá minha filha lá falando outro dia, pai, eu quero salvar a Amazônia. Eu falei, senta aqui, planta uma árvore aqui, faz a compostagem dentro de casa, depois você vai pro mundo. Se você tiver potência, né, Santos? Você vai BH, Contagem, Brasil, mas vamos olhar pro lado. E as escolas têm que praticar isso. E a gente não foi treinado para essa nossa geração. De pegar o seu impacto estudando a pobreza. Vamos fazer um projeto aqui no entorno de onde eu tô, no entorno. Então, e isso a gente não aplicou. Aqui não aplicou esses conceitos, né? Então é mais fácil. Então, só fechando, tem as maiores duas entidades do Brasil, que são OSCs, né? A Organização da Sociedade Civil, que recebem quase 80% das doações, não fazem nada no Brasil. Porque é mais fácil eu doar para o Médicos Sem Fronteiras de lá, nunca, não estou vendo. Porque aí eu esqueço, eu não acompanho, estou achando que lá o Urso Polar, que é lindo, tem que salvar a Amazônia assim também, mas o que você faz para BH? Né? Então são essas perguntas, né, que a gente faz e a gente agradece, né, que são poucas empresas que têm interesse genuíno de ir lá conhecer. Falei com você, né, que às vezes não é só doar, cara, a gente não quer isso, claro que a gente precisa, mas é se engajar mesmo, dar uma mentoria, né, dar esse espaço aqui, falar, pô, vamos por aqui, tem um investimento, porque é difícil, né, a equipe é mal formada, falta uma série de coisas, então falta essa coisa, e voltar para você mesmo, falar, pô, eu ganho também, eu aprendo, você tem que sair de lá aprendendo alguma coisa, somente com os usuários, tá? Então, muito legal, e a gente é grato mesmo, né, você é uma das poucas pessoas que foi lá fisicamente, não a primeira vez. Então, pô, e ele pode falar, não conectei com a causa, porque a causa não sou eu, gente. Né? O lema das pessoas com deficiência do qual a gente trabalha é nada sobre nós sem nós. É isso, é para isso que a gente faz, não é para mim. Então, muitas vezes a gente faz um jantar, a gente arrecada dinheiro, mas eu falei, cadê o Dudu aqui? Cadê as pessoas? Não é para mim. Na minha casa, você quer doar para minha conta, beleza. Então, esse envolvimento, ir lá, levar a família, conviver lá e falar, pô, tá legal para mim, cara, eu tô ganhando alguma coisa aqui. Tem que ser essas relações, né? Então, eu acho que falta isso, a cultura de doação, mas que vem melhorando. Tá? Como a questão tributária, os fundos patrimoniais, investimentos que voltam, né, parte da taxa para uma instituição, né, o próprio Uber, você pega a iFood, você escolhe a doação. Né? Então, cada parceiro de vocês fala assim, eu quero doar R$5 a cada X que eu ganhar. Pô, por que não? E aí checar. O que a gente quer é pessoas como vocês que chequem e falam, cara, eu não quero doar aqui não, olha o rombo aqui. Porque é tudo transparente dentro do SD, tem que ser, né? Então, Santos, é um pouco disso, tá? E a gente vem melhorando a cultura da ação, e aí tem estudos, né, do SD, que a nova geração, talvez os clientes de vocês, já tem uma visão melhor. Porque, no fundo, cara, sustentabilidade para mim é longo prazo. E longo prazo não é 10 anos. Pega aí, 50% das empresas da Bolsa de Nova York já não existe mais em 30 anos. Então, assim, a gente está falando de eternidade. Então, o que é isso? É risco. Então, quando eu invisto em empresas sérias e SD, você minimiza o risco de barragem, você minimiza o risco trabalhista. Então, não é bonzinho, cara, que você está fazendo numa empresa que vai estourar. Né? Se você investe lá e tem uma barragem em risco, você tem uma comunidade, vai cair a ação. Aí eu falo dessa transparência. Eu trabalhei muito com engenharia de segurança. Tinha um acidente antes na Petrobras, ninguém sabia. Até 2008. O diretor sabia, não chegava na bolsa. Hoje o celular, o cara mostra antes. Eu trabalhei no órgão ambiental, só fechando, 80% das denúncias são feitas por empregados insatisfeitos. Das próprias empresas. Porque ele fala assim, não, está falando de SD aqui, mas olha o empregado aqui machucado. E aí vai cair a bolsa. Pega o story lá, um acidente, como é que acontece? Exo Valdez. Então é isso, hoje é telhado de vidro. Então o que é SD no fundo? Riscos, minimizar riscos, transparência e etc. Para quê? Para ter um investimento. A empresa vai existir para sempre. Não é ser um foguetão, fica 5 anos e cai. Tá? Então, a cultura de doação é nesse sentido. E para isso, Sanz, a empresa tem que entender que elas, às vezes, têm mais patrimônio que estados, elas conseguem induzir mais rápido que estados. Então, só fechando, que eu vou pegar um exemplo da Nestlé. Ela percebeu que na África tinha desnutrição. Quem tem a melhor logística do Brasil não é o estado, do mundo. Coca-Cola, Nestlé, né? Os estados não chegam. Então, o que eles fizeram? O iogurte, em vez de ser de plástico, é comestível, porque tinha carência de vitamina C e D,
as pessoas comiam, bom para todo mundo. E botou assim, perto dos outros iogurtes no carregamento, custo logístico baixo. Então, resolver esses problemas, né? Então, é bom para todo mundo. É bom para o planeta, é bom para as pessoas e bom para o lucro, né? Então, é isso. Agora, tem o meu levantamento que eu questiono na vida, né? Que crescer é diferente de desenvolver. Crescer por crescer é a filosofia da célula cancerígena. Eu cresço. Aí gero bolha. Não, desenvolver é diferente, que você traz todo mundo, os stakeholders, a parte interessada, você analisa risco. Porque eu posso denunciar, como você pode denunciar o Mano Down. Você fala assim, eu discuto da inclusão. Hoje, um vídeo aqui que pegar o Léo com preconceito aqui, acabou a minha reputação. Então a gente tem que entender o que eu quero falar, e aí você tem que conectar para ser coerente. Uma frase sua, né, que publicamente você não pediu nada disso. Ô, Léo, eu vim aqui dar uma contribuição, nem sei se você sabe, pessoal, porque eu não posso pedir lá fora se eu não der a minha parte. É isso. Ele podia não dar nada e nada, né? Porque ele quer entender, pô, como é que eu vou discursar para alguém, a Lotus ou ele, cidadão, se eu apoio ali se eu não estou apoiando. Né? Então, aí você escolher a causa, cara, e não tem que escolher nada. Agora, é pegar e falar, cara, eu vou com essa causa, né? E aí a gente perde, Sans, assim, porque o que acontece? Às vezes as empresas doam um ano, estou dando um exemplo, e aí quer o resultado amanhã. Mas o investimento não é a curto prazo. Então, a gente fica pedindo talvez um investimento a médio prazo para quem desmamar mesmo. Mas igual o investimento aí, anjo e tal, é 5 anos, pô. E aí tem compliance das empresas que fala, só posso doar 1 ano. Aí que é ruim para as empresas, porque ela doa, por exemplo, doa 500 mil para o Mano Down, 100 mil, 200. Aí ano que vem o projeto acaba, eles não doam, eu vou culpar a empresa. Falar, e as mães vão culpar ela. Estou dando exemplo. Então tem que acreditar num projeto, não precisa ser o do Mano Down, qualquer um, e falar, cara, eu vou com essa turma. E, obviamente, tem que ter resultado, eu vou até aqui, ou não vou, né? Então, muito obrigado aí. Eu acho que a cultura do ação é pessoal, Sans. É eu querer me conectar com alguma coisa e falar, cara, eu vou. Como é o investimento de vocês, não é pessoal? Eu acho que eu acredito em vocês. E pode errar, né, gente? Aí, tá? Então, com certeza. Falo demais aí. Vai lá. Não, cara, super legal, assim. Você trouxe muito o contexto de empresa aqui pra gente, Léo. E eu imagino que você tenha boas relações aí e troca muito com essas empresas, né? O que você vê como os grandes desafios para que as empresas genuinamente comprem de fato as causas? O que é desconhecimento que tem lá dentro? É falta de preparo? O que é o grande ponto para que a gente consiga sair dos 0,2 e chegar nos 2, nos 4, quem sabe chegar nos 6? Qual que é o grande desafio? Você falou assim, a causa é pessoal. Cara, será que tem como a gente fazer uma construção da causa que seja institucional? Né? Então, o que é o grande ponto aí no contexto, não no contexto PF, no contexto PJ mesmo, que você tem enfrentado, que você tem enxergado aí? Ótima pergunta, né? São questionamentos que a gente faz o tempo inteiro, tá? Tem uma iniciativa muito legal, né? Não tem nada com eles, né? Eu vou divulgar, que eu acho que é divulgar boas causas. Juntou-se Salim, né? Da Localiza, né? O Rubens, o Eliorn, da Cirela, juntou o Luciano Huck. Eles criaram um movimento bem maior, com a intenção de chegar a 0,4 do PIB. Certo? Partindo de pessoas, tá? Então, assim, né? Porque às vezes as pessoas têm mais força que a própria empresa, tá? Então, por exemplo, o Eliorn é o primeiro brasileiro que está no Giving Takes Place. Doou 60% do patrimônio em vida, de bilionários. Tá? Então é o primeiro brasileiro, agora teve o Nubank, mas o David Vélez do Nubank. Do Nubank também entrou. Então são pessoas que o Eliorn ele fica lutando desafiando pessoas. Não sei se já viram, né? Ele entra numa live, né? Eu entrei lá desavisado a primeira, né? Fui convidado, ele chega e fala assim: ele vê a audiência, mesmo online. Aí eu fui convidado, né? Eu cheguei lá, vai rolar alguma coisa aqui pro Mandal, né? E tal. Falou, tem quantas pessoas aqui? 22, cada um dá 500. Senão não começa a live. E eu dobro. Ele desafia, vamos lá, eu quero que você, ele põe, eu quero que você doe. Mas ele tá dando, então assim, ele botou em vida, tá? É o primeiro, por isso que esse tem que seguir, é nesse sentido. Então, o movimento bem maior, iniciativa que tá estudando sobre isso. Por que não é, tá? Aí, Léo, tá? Que pode ser, né? E é muitas variáveis. Primeiro, a parte tributária. Não é incentivado. Tá? Então a gente pega hoje o próprio imposto de renda, porque você pode destinar, quem faz a declaração completa, 12% até. A empresa é 100% de abatimento. Entendeu? É 100%, tem 8 bilhões disponíveis, pessoa jurídica, pessoa física, para doar para instituições. Porque, como a gente faz o papel do Estado, a gente pode receber esses recursos e a empresa abate. Né? E ganha as contrapartidas lá demais, você pega um tele. Só que
pouca gente conhece. E fica com medo, receio. Então, por isso que eu falo que é muito pessoal. Eu falo, cara, não é o Léo falar, doa, é simples, igual a gente fez uma live lá com vocês. É o Sanzio falar, talvez, né? Tem questão tributária, tem gente que não tem possibilidade. Eu doei, não deu nada pra mim. Entendeu? Por quê? Porque aí você falar pra sua equipe, cara, eu dou, faz, cara. E não precisa ser pro Mano Dal. Você escolhe uma causa, tem milhões de causas no bairro, do cachorro, não sei de onde, e tem dinheiro disponível. E aí, senão, vai pro bolo, vai pro poder público, ele escolhe da maneira que ele quer, tá? Então tem essa questão tributária e desconhecimento da educação. Né? Eu, igual eu falei, estava conversando com o Santos outro dia. Pô, formei engenharia, formei direito, eu não tenho educação de juros compostos, cara. Para minha vida, de investimento. Por isso que a gente luta para, pegando o gancho do Santos, que as coisas têm que ser aplicáveis. Né? Então eu estudei tudo, sei tudo da célula, mas sei conversar com a pessoa, não sei o que é juros a longo prazo, deixo o dinheiro na poupança. É desconhecimento. E será que a gente quer mudar isso mesmo? Né? Aí tem que ter campanhas, né? Como vocês foram, fala, gente, é simples, né? É só um clique, você recebe um recibo e abate, tá? Então tem essa questão tributária que dificulta, né? Tem o desconhecimento. Você pega grandes empresas hoje, que quem define os projetos sociais são uma pessoa física. E ele gosta de uma causa X, só que agora tá aí que entra agora uma mudança que nós estamos muito né, que a gente falou no início, muito feliz, porque o SD entrou no mercado financeiro, gente. E aí decidiu, chegou na alta decisão. E aí as pessoas estão começando a ver, já estão criando, o BTG já fez coisas, mas aí está vindo de cima para baixo, né? Que não é novo, então as pessoas falam, peraí, se eu sou uma SA, não posso doar só para o Mano Dal, eu até nem quero. Vamos escolher? Então tem votação entre os funcionários, né? Tem um comitê deliberativo, por exemplo, a Natura, que para mim é o exemplo do exemplo. Ela, né, participam das escolhas dos projetos que elas vão incentivar, ela, a comunidade, o terceiro setor. Chama outras... Para onde nós vamos botar o recurso? E os funcionários. Então, dentro dos ODS. Tá? Porque eu trabalho com diversidade, trabalho com educação, com saúde, com saneamento, com árvore. Você vai lá e põe. O que você faz? Porque fica coerente pro mercado. Nesse caso aí em específico, cara, é legal porque tem até método para se fazer isso, né? Existe uma lógica de construção do que eles chamam de matriz de materialidade. Fato. Né? Você conversa com os stakeholders e dentro da matriz de impacto e do investimento que tem que ser feito, é tomada uma decisão ali por todos os stakeholders, define-se o quão material é alguma questão, aí pode ser feito à luz dos ODS ou há questões que foram previamente levantadas pela empresa que passam por questões de impacto e toma-se a decisão. Né? Então é muito legal você ter hoje até ferramenta para isso, porque é uma forma até de dar a publicidade. Não a publicidade para querer ganhar algo em troca, mas a publicidade para dar transparência para a sociedade. Que né? é menos risco, por exemplo. Aí a gente tem o SROI, que é onde que chega. No mercado financeiro você não põe um X e você quer um retorno. O maior, né, que tem um indicador que todo mundo conhece, R$1 investido no saneamento, você economiza 4 em saúde. Mas o que dá mais voto? Aí por isso que eu falo que é pessoal. Você inaugurar um hospital ou debaixo da terra, saneamento? E como o mandato é 4 anos, né, não tem uma política de Estado a longo prazo, eu inauguro o hospital, mas o saneamento é que vai sanar. Então a gente está medindo o nosso impacto. Igual tem vocês. Eu coloco R$1, só que aqui o impacto é social. Menos ladrões, menos pessoas analfabetas, menos pessoas com deficiência excluídas. Então, esse é um indicador. Então, eu aposto no social, eu quero retorno. Os nossos conselheiros, a gente tem conselheiros, então, o que é retorno? Peraí, você impactou só 500? Ué, quanto que é o custo por educando que você impacta? Ah, não. Aí eu pego, a gente tá duplicando a sede lá, o Santos viu. Aí, não mesmo, impacta as mesmas número de pessoas, ué. Eu, como líder, eu tenho que ser mandado embora, eu não estou impactando ninguém, está aumentando o custo. Então, é esse olhar que você falou, materializado. Né? Claro que tem coisas subjetivas, mas tem que ser materializado e tem o GRI, né? Tem relatórios que mostram o que é o ODS. O ODS mostra o que o mundo quer, gente. Todo mundo falou assim, aí que eu falei, né? Todo mundo tem que ter saneamento. Quanto que o Brasil faz disso? Quanto que a empresa X faz? Quanto que a Lotus faz? Então, se eu impactei 5 pessoas, é 5. Mas lá está a meta de 1 bilhão de pessoas que não tem saneamento no mundo. Mas nós impactamos 5. O outro 10, a outra empresa 50. Então, é medição mesmo. E isso que está gerando o SD. Né? Os fundos querem ver resultado. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que chegou para a gente ontem. A gente está num projeto de lei de incentivo que a Unilever nos apoiou. Elas estão perguntando quantos % de negros, quantos % de mulheres. Está colocando lá, cobrando o impacto, quantas pessoas você impactou e fazendo auditoria. Ah, não, impactei 500. Com base em quê? Ah, entendeu? Então, é essa materialidade que as empresas estão vendendo. E hoje a gente vende o impacto. Olha só, impacto com 1.000 pessoas. E se a Lotus está nos apoiando, além dos impactos que você geram, você soma no seu relatório, peraí, a Unilever vai lá e pega um depoimento nosso e fala, peraí, eu impacto por mim mesmo
1 bilhão de pessoas, mas aqui eu comprei esse impacto, entre aspas. E é bom para todo mundo, aí no final é risco. Porque se você apoia uma instituição, o seu fornecedor e tem trabalho escravo, vai respingar. Tá? Então é um pouco disso. E que está chegando no mercado financeiro com essa materialidade cada vez mais forte. Mas ainda, claro, é novo, né? Entre aspas, mas porque está chegando agora, mas eu acho que é uma tendência reversível. Eu acho que a visão de vocês deve ser, não sei, porque eu vi um estudo, tá? Não entendo muito disso, que a nova geração que tem um patrimônio maior quer olhar isso, deliberadamente, né? Aí não sei se vocês estão vendo isso, porque, gente, não é novo, mas quando chega no mercado financeiro, aquela carta do Larry Fink. Eu não invisto se não tiver uma mulher no conselho de administração. Então acabou, não é lei. Aí não é lei mais, não é Estado. É o cidadão falando, cara, eu não vou querer. Então, não sei a visão de vocês, mas acho que cultural, né? Tomara que seja reversível. E a pandemia, como deu uma dificuldade maior, gente, aí a gente perdeu muita coisa porque voltou para o assistencialismo. A gente não trabalha com assistencialismo, mas, poxa, as pessoas estão com fome, nós temos que buscar a cesta básica nesses 2 anos, né? A gente não quer saber de vítima, coitada, a gente quer dar oportunidades. Mas tem momentos na vida, né, até para os empregados, como é que você vai fazer, que você precisa voltar um pouquinho ali, porque senão você não vai ter. E, no fundo, é bom para todo mundo, gente, porque, né, eu falo, você trazendo a comunidade, não adianta você viver numa ilha de riqueza, num mar de pobreza. Que amanhã a pessoa vai lá e vai te roubar. Você vive naquela sociedade. A empresa, se os seus take-hooks não crescerem, quem vai fornecer para o seu a peça? Né? Quem vai ser seus funcionários se não for educado? Então, a gente vê várias empresas investem em bolsas. Né? Para quê? Porque a mão de obra é muito mal formada. Né? Então, eu tenho que fazer esse papel para mim mesmo. Então, a MRV vai lá, sei lá, forma 1.000 pedreiros. Absorve 500 e deixa para o mercado. Né? Então, não sei a visão de vocês, mas acho que essa cultura, por isso que eu falo ainda que é pessoal. Começa por pessoal e como chegar desdobrando. E eu acho que vem da liderança como tudo. Pô, eu dou... Foi com o Santos, a primeira coisa que ele fez, cara, eu estou meio desconfortável. Eu dou doar aqui, aí depois eu vou falar para as pessoas com mais ênfase. Fato, ele foi lá e fez, não sei se ele falou aqui para alguém, né? Falou, Léo, agora eu vou ter mais conforto para falar. É isso, tá? Porque senão eu não consigo falar assim, dou ali para as chuvas, eu estou doando. Eu luto por uma educação inclusiva, sabe? É todo mundo conviver com todo mundo. Minhas filhas estão lá, cara, senão eu não vou te chamar lá. Eu tenho que estar lá. E não precisa estar lá, meu irmão não está, meu irmão, outro irmão. Ele gosta de outra causa. Mas o que te conecta? Agora eu não posso pedir pro Santos, Santos, vem cá, o voluntariado é legal. Eu tô lá. É importante diversidade, o que eu faço? Então essa coerência, né, até das empresas, eu falo, gente, fale menos dos ODS, não adianta falar dos 17. Fala assim, esse ano nós vamos contratar uma mulher. E contratar é materialidade. Ninguém aguenta falar, não, vou fazer os 17, vou salvar o planeta. Não vai. E aí, desculpem, né, alongar, teve aquele exemplo até, faz parte de vocês, daquela foto de uma corretora da XP, recente. Porque o problema não foi todo mundo ser branco. Não tem lei que fala que você tem que contratar, mas no site dela está falando. Nós valorizamos a diversidade. Então, para. Né? Então, você não fala nada, entrega para o que é? A gente vai doar para uma instituição. Ponto. Daqui a pouco você tem os 17 ODS. Tá? Então, mas a visão de vocês, não sei se faz sentido, a gente está muito esperançoso porque está chegando na ponta. Projetos como os nossos, por exemplo, de diversidade, pessoas com deficiência, que é o menos apoiado, tá? Dentro cultura, esporte, empreendedorismo, né? Até nas leis, empresas nos ligando, porque tem pouco projeto, porque elas precisam também disso. Tá? Então, não sei se é porque o mercado financeiro, se é o BlackRock lá, vocês. Aí vocês podiam falar que eu fico querendo aprender. Mas está chegando muito mais convites para nós, né? A ponto do BTG fazer uma mentoria, né? Então, vocês devem estar vendo isso. Não sei se é a nova geração, não sei se é... Mas tudo que começa ainda é pequenininho. Mas, pô, já estamos aqui falando, cara. Vocês já estão fazendo ação, então, muito rápido quando chega no mercado financeiro. O que nós lutamos desde 92, que eu fiz mestrado em 1 ano, para mim, foi muito mais rápido. Todo mundo fala disso. Você fez uma pesquisa que o SD toda hora, eu estava passando em revista Exame, você SA, CBN, vocês aqui, eu estava ali na outra convidada, ESG, entendeu? Vocês estão falando de negócio, mas já trazendo isso, então o negócio é muito rápido quando chega em vocês, gente. O negócio vai igual uma flecha. Pode fazer uma perguntinha, Leozão? Assim, claro, limita o tempo aí que eu falo demais. Pô, é bem uma pergunta curta, acho que até assim, pode ser uma resposta muito numa linha bem objetiva, assim, o que se enxerga no final das contas, porque a gente trouxe uma perspectiva empresarial, de benefício, de lucro, etc. Mas, assim, a sua história é uma história muito bonita porque ela passa, por mais que exista a relação de amor com o seu irmão, o movimento de abdicação, ele não é um movimento fácil de fazer. Eu até vou trazer um depoimento rápido aqui, tá, que não estava no script, assim, que é a coisa do lugar de fala. É óbvio que eu não faço ideia do que é o que você vive hoje na sua
rotina com o irmão com a síndrome de Down, mas eu, por exemplo, eu consigo entender uma parte do sentimento da sua mãe, porque eu até tenho um Bzinho tatuado aqui no dedo. No final de 2020, quando a minha esposa descobriu que estava grávida de novo, e eu tô até... É porque esse assunto, Muito legal. Ele traz emoções fortes. Assim, e quando a gente foi fazer a translucência, a gente descobriu que era uma gravidez de uma menina com síndrome de Down. E a gravidez acabou não vingando, o que é muito comum também, né? Assim, depois de um mês e meio, por questões de má formação cardíaca e etc. Mas tem aí uma chuva de sentimentos complexos no período pós-translucência e no período encerramento da gravidez, que são zilhões de perguntas que você se faz de como vai ser sua vida. E aí a gente entrou em contato com uma série de pessoas para entender o que seria aquela rotina, aquela vida, aquela gravidez, etc. E muito do que a gente se deparou de informação foi tipo assim, prepara porque é pancada, é foda, essa coisa da expectativa de vida curta, de saúde, de falta de acesso. Te ouviu coisas ruins de pessoas que deveriam dar orientações diferentes, tipo assim, pô, você quer ver menino com Down tocando piano, é coisa de televisão, assim, sabe? Na rotina é muito difícil e tal. E aí vem um pouco a linha de raciocínio da pergunta que eu vou te fazer, porque assim, isso mudou a minha percepção em relação a onde reside o desafio de certas causas sociais. Eu não sei se a sua percepção é a mesma. A gente veio pela perspectiva empresarial, burocrática e etc. Mas você acha que esse desafio é o maior de todos, ou o desafio maior de todos ele ainda está no lugar da empatia, das pessoas efetivamente se conectarem com causas e sentirem, tipo assim, pô, é burocrático? Cara, foda-se, eu vou ajudar, e o trade é o fato de que me faz bem, tudo bem, e eu não quero nem ficar fazendo barulho sobre isso, assim, eu só quero fazer alguma coisa. É aí que você enxerga o seu maior desafio, ou o seu grande desafio, de fato, são as questões burocráticas, ou os desafios se equiparam, é mais ou menos a mesma Excelente. Excelente aí, poxa. Desculpa se eu me estendi demais. Maravilhoso, cara. Mas aí eu vou fazer uma volta aqui, mas, poxa, não sabia dessa história, muito legal, né? Vamos lá. 2011, né, quando a gente começou o Mano Down, eu aprendi na prática que não existe empatia. Como? Dudu e eu, né, tinha uma visibilidade, começamos a tirar os meninos, vão levar no Mineirão um dia. Peguei uma van, aluguei, levei 6 pessoas pro Mineirão. Na hora que eu estava voltando, 2 horas e pouquinho, o Henrique era o último, eu, Dudu, deixei ele na porta da casa dele, tava a dona Mirtz em prantos. Falei, dona Mirtz, tá tudo bem, nós já chegamos, tá? O Henrique tá aí. Ela chorando, falou, Léo, tem 47 anos e é a primeira vez que eu tomei um banho na vida despreocupado. Porque por isso que eu não falo que a gente não consegue colocar no lugar do outro, que a gente tem que ter, aí em vez de empatia, né, é humildade. Humildade é a gente viver a vida, entender, né, a gente não vai passar 100%, mas a gente aproximar de realidades diferentes das nossas e entender. Então, acho que é um pouco disso, cara. Aí, o que acontece? Você teve essa notícia, qual que é a nossa principal bandeira hoje, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, até 2016, na nossa legislação, o Dudu, por exemplo, o Dudu nasceu em 1990, tá? Então, ele foi rejeitado por 17 escolas. Foram 4 anos para achar uma escola que aceitou o Dudu. Porque até 2016, no nosso país, as pessoas com deficiência não podiam ser aceitas na escola. Por isso que a gente não conviveu. Por isso esse susto seu. E meu também. Então, se não tivesse um irmão também, não ia ver ninguém, não. Tá? Nas escolas que eu estudei, tinha um negro. Nas faculdades, ninguém com deficiência. Então, você cresce naquela bolha, você acha que aquilo ali não vai acontecer. Você não vê. Né? Que é o estereótipo. Né? Então, o que era uma pessoa com deficiência para mim, antes do meu irmão? Era uma pessoa, né, com baixa mobilidade pedindo dinheiro na rua. Porque é aquilo que eu vi, né? Então, hoje, depois de 2016, é que as escolas precisam aceitar as pessoas com deficiência. A escola para todos. Então, a nossa principal bandeira é essa. Todo mundo conviver, porque um dia, né, você vai crescer, você vai olhar a diversidade, não vai ver como coitado. Então, o nosso grande sonho é não existir. Porque que bom que o Dudu toca cavaquinho. Tem um, né? Que bom. Vocês estão lá ganhando a melhor da BTG. Né? Mas qualquer coisa que o Fara faz é muito, porque não tem ninguém. Por isso que a gente fala de representatividade importa. Né? Eu pude ser qualquer coisa, podia ser jogador de futebol, piloto, presidente da República, ONG.
Mas, então a gente passou recentemente no The Wall do Luciano Huck, né? Um jogo de estratégia, um jogo que valia dinheiro, a gente precisa de dinheiro, né? Eu podia levar qualquer pessoa, o Dudu não é a pessoa, mas eu botei o Dudu lá 1 hora na Globo, porque a gente ganhou muito pouco, mas representatividade importa, as mães sonham. Por isso que a gente vai nas maternidades. Não é um inválido, entendeu? Mas a gente precisa de exemplos. Então, quando a gente fala de mulheres, negros, não é porque é bonita, é feia, gente, porque é uma reparação histórica. Porque historicamente foi muito... Não tem, gente, eles nunca tiveram oportunidade, só 10% alfabetizados. Então, por isso que é a nossa principal bandeira, por isso que eu convido a todos aqui, gente, para ir lá no Mano Down, né? É porque aí fechando, né, que igual eu te falei, o Dudu vai casar agora. Até 2016 não podia casar, no ordenamento jurídico, né? Eu estudei direito também, formei direito lá. Absolutamente incapaz. Você vai fazer o quê? O médico falou que você vai morrer com 4 anos, aí o pai entra de luto, certo? Olha, acabou minha vida. Mas pergunta meus pais, pergunta o Dudu, pergunta o que é hoje, né? O orgulho que o Dudu realizou o sonho da minha mãe de conhecer o Roberto Carlos. Não foi os 3 filhos que é formado em direito, advocacia. Os maiores sonhos da minha mãe e meu irmão que propiciou. Então, toda vida importa, no meu entendimento. A gente hierarquiza vidas, né? Então, para mim, é 7 bilhões de pessoas. E por isso que a inclusão é legitimar cada pessoa como ela é. E isso é potência, isso traz diversidade, traz produtividade. Ser você mesmo traz produtividade, você não precisa ir para Vale do Silício. Por quê? Você não é julgado. Porque eu tenho uma amiga, né, que uma das características é ser lésbica, né? E a gente define as pessoas ao gordo, ao estereótipo, né? Que é o estereótipo. Falou, Léo, o pior dia da minha vida era segunda-feira. Porque eu tinha que ficar inventando o lugar que eu fui. E aí ela produzia menos. Depois que a empresa permitiu o selamento, nem se você é negro, se você faz o que você quiser, ela produz mais. Então é isso que a gente traz, né? E essa turma tem soft skills. O segundo maior medo da humanidade é falar em público. As pessoas lá cantam sem cantar, o Dudu fala qualquer pessoa, eu não tô nem aí pra você. E a gente deixa de falar, minha filha lá com medo de expor suas ideias, né? A gente vai nos hospitais, uma ação, as pessoas estão arrependidas daquilo que não tentaram. Então, fechando, né? O que eu queria, cara? Por que eu tô nessa, né? A barreira, então, acho que é pessoal e desconhecimento. Então, tudo que nos incomodar, porque a diferença historicamente, a gente afasta, é aproximar. Eu tenho 3 amigos que a orientação sexual deles é diferente da minha, né? Que não os definem, como o Dudu não define só porque ele tem Down. A gente é muito maior do que isso, né? O Sanzo é CEO, mas também é irmão, é pai, joga bola. Cada um tem 1000 características, né? Só que a gente estereotipa as pessoas. Então, os meus 3 amigos estão fora do país, esperando os pais morrerem para ser quem são. Nossa, é isso que a gente... A minha vida... porque não posso, não aceita. Né? Os pais não aceitam. 70% das pessoas abandonam o filho com deficiência. Aqui, ó. Talvez ele ia abortar na legislação, tá? Ele morreu, tal, por quê? Por isso que eu falo, essa turma não foi feita para nascer geneticamente. A maioria morre, igual morreu a situação. Mas o cara venceu até isso, cara. E o cara, toda vida importa. Aí, se o meu irmão não existisse, cada um do Mano Down, o mundo seria pior, eu tenho certeza absoluta. E agora isso contribui de outra forma. Né? E aí, fechando, a gente fez uma campanha no Google para levar notícia boa. Porque você entra no Google e começa a ver só assim, a expectativa de vida vai morrer, ele vai morrer. Não, peraí, o Dudu tá casando, isso que a gente leva no Mano Down. Olha que a primeira menina que dirigiu tem 68 dias com Down, até o dia que não precisa mais falar. Então, cara, no fundo, eu queria ser meu irmão. Né? Eu admiro tanto o meu irmão, que eu queria ser ele. Porque para mim ele é inteligente. E eu fui treinado numa sociedade que ser inteligente é ser engenheiro. E não aprendi nada. Meu irmão não sabe nada dessa teoria, mas nunca classificou um ser humano. Ele trata o Luciano Huck, a Xuxa, a Fátima Bernardo do mesmo jeito. E eu ainda classifico pessoas. Eu trato o Sanz diferente, que ele é CEO, aí o outro e tal. Meu irmão, ele não sabe nada disso e pratica, todos eles. Segundo, né, a capacidade de perdoar do meu irmão é uma coisa absurda. Meu pai fala com ele, eu já fiquei 6 meses conversando com meu pai. O Dudu, 2 minutos depois, ele volta no mesmo ponto. Que eu falo assim, perdoei o Sanz. Perdoei bosta nenhuma, fiquei 6 meses sem falar com ele. No 2 minutos depois, ele volta a ser a mesma pessoa e dá um abraço no meu pai. Eu ficaria 6 meses, eu falava, entendeu? Então, assim, na prática, por isso que eu admiro essa turma, que são as soft skills, que a gente não foi treinado. Entendeu? Agora, talvez matemática eu sei mais que o Dudu. Mas olha só pra gente fechar a singularidade, por isso que cada um aqui é potente. 8 professores falaram que o Dudu jamais ia tocar um instrumento musical. Minha mãe ficou lá, nem tentaram, que a gente chama de barreira atitudinal. Aí, ele quer ser músico, minha família não tem nenhum músico. Então, é aquela questão que nas escolas a gente obriga as pessoas, né? Por isso que a gente fala da singularidade. Aí, por sorte, minha mãe encontrou o nono professor, que é o Hudson Brasil, minha mãe atrasou, 1995. E o Hudson perguntou pro Dudu qual que é o telefone lá de casa, da minha mãe. E o Dudu falou. E o Hudson percebeu que ele guardava número. O Dudu sabe somar, sabe subtrair, não sabe multiplicar. Eu sou engenheiro, sei fazer logaritmo. O Dudu aprendeu 10 instrumentos musicais por matemática. Música é número. Então, o que a gente faz no Mano Down? É pegar a potência de cada um. Por isso que diversidade é produtividade. Porque se eu ficar falando dos defeitos do Sanzio,
O dia inteiro. A mãe chega lá até hoje. Olha o problema aqui. Imagina que você vai performar com 30 anos. Olha o problema. Então, o Dudu é bom na música. Vamos potencializar dele. O outro é bom no sorriso. O outro é bom na matemática. O outro é bom no comercial. E esse somatório que faz o mundo melhor. Então, essa turma faz na prática. Então, como eu disse, o segundo maior medo da humanidade é falar em público. Eles cantam, tô nem aí pra você. E minha filha morre de medo, a gente morre de medo de oportunidades. Por que eu vou perder? Aí alguém não fala que gosta do fulano. E o meu irmão, fechando, me ensinou a coisa mais importante, né? Que é falar eu te amo sem medo. Ele me ensinou que não existe poupança de sentimentos. Na prática, se você não fala o que você sente hoje, você não vai ter mais amanhã. E ele fala deliberadamente com as pessoas, todos eles, né, que eu convido. Então, eu estou lá porque eu estou aprendendo. Né? A parte técnica só não me foi suficiente. Eu acho que eu fico querendo não julgar as pessoas, ainda julgo. Então, quem é inteligente? Não sei. Eu estou indo para quem eu acho que é inteligente, eles fazem isso, mas diariamente. O mundo inteiro olha com eles com desdém. O dia inteiro atravessa a rua quando eles passam. O Dudu, a gente vai no congresso da Sindidal, o maior especialista do mundo lava a mão quando encontro com ele. Agora é até bom, né, pela pandemia. Peraí, então eu conecto com quem faz coisas concretas. Né? E eu sonho em fazer. Então, como o Santos faz, como vocês estão fazendo, é concreto. Eu vou fazer. Se eu vivesse de promessa, estava morto, cara. Porque todo dia chega lá um prefeito, eu vou fazer, eu adoro a inclusão. Cara, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. E não estou falando que tem que falar nada. Então é falar menos. Ninguém é obrigado a falar nada, ninguém é obrigado a dar nada para ninguém, mas é muito do pessoal. Tá? Por exemplo, aí fechando, até postei hoje em dia, lá no Mano Down tem 7 famílias que adotam uma pessoa com Down. Adotam. Então, isso que a gente mostra para as famílias. Então, não é fim do mundo. O fim do mundo dependendo do olhar, né? O Dudu me ensinou tudo isso. Então, por isso que eu luto. Meu irmão me deu as maiores lições da minha vida. E para a sociedade, ele é um Zé Mané. A ponto de... Ele é o primeiro músico com Down do mundo. Ele entra com o cavaquinho antes da música. Porque se ele chegar primeiro, já viu que a música é ruim. Porque o estereótipo é que deficiência é o quê? Ruim. Né? E hoje já tem marcas querendo colocar a marca na deficiência. Por que não é ruim? Porque a terceira maior vendedora de uma drogaria aqui, Santos, é a terceira maior vendedora da rede, tem Sindidal. Porque eu não dou um cartão a todo, um sorriso. Por isso que o nosso café lá, e você está convidado, você vai lá por uma experiência. Você não sai de lá, não vai ser um sorriso falso. Não vai ser um café por fazer um café. Então, isso é bom para todo mundo. E está lançado o desafio aqui, Santos. Nós vamos colocar lá na Lotus uma recepcionista, alguém, né, nos eventos, você já falou que vamos, porque vocês vão ver isso na prática. E é nosso papel como parceiro de vocês. Né? Não é o Léo, é que vocês convivam com a causa e os filhos de vocês, parentes. O Mandal é para todos. Que lá você aprende. Tá? Por isso que a educação inclusiva que a gente fala, talvez o Dudu não ensina tanto matemática, mas ensina a falar em público, ensina a perdoar pro coleguinha, ensina a trabalhar em grupo. É isso que a gente quer. E o dia que eu tiver um filho, né, lembrando que se tudo der certo na nossa vida, né, nós todos estamos aqui, nós vamos ter deficiência. Porque a gente vai ficar velho, vamos perder memória, visão, audição. E aí a gente vai entender que o mundo é feito para todos. O trabalho é maravilhoso, viu, Léo? Assim, se nesse período, eu contei essa história toda para te dizer que se nesse período eu te conhecesse e ouvisse as coisas pela sua perspectiva, porque essa é uma situação que gera sentimentos muito ambíguos, né? Você não sabe nada, né? Você fica com medo, Você não sabe nada. Claro. E eu tenho clareza de que, ainda que a coisa não tenha se viabilizado, mas assim, que as noites desse período teriam sido relativamente mais tranquilas, porque você realmente traz uma percepção, e eu não gosto de chamar de percepção positiva ou otimista, eu acho que assim, é uma percepção real de quem vive com o olhar do amor. Então, vocês estão de parabéns. Mas isso não é só eu, é conviver com as diferenças, por isso que a nossa principal bandeira é isso. Aí na escola você vai ver todo mundo. Que a gente só vê os mesmos igual, você fica ali e pensa igual, né? Então você cresce ali, aqui não viu a deficiência, gente, aqui não viu. Eu não vi negros na escola, não é culpa de ninguém, não. Agora existe, então a gente tem que conviver com as diferenças, que eu falo sempre para as pessoas. Convivam com o máximo de pessoas que pensam, agem, são diferentes de vocês. Aqui não perde. Não quer dizer que você precisa concordar com alguém, mas nós temos que estar abertos, né? Às vezes um cara lá, eu não sei, né? Eu estava lendo outro dia, o cara percebeu que a bolsa, né? É o time de futebol, o clima impacta. Então, essa diversidade. Talvez um cara tá ali e percebeu, tem uma variável aqui que ninguém viu, com né? Certeza. Tá? Então, assim, a gente não perde nada de conviver com a diversidade, porque a diversidade, a natureza é bonita porque ela é diversa. E a humanidade é bonita porque ela é antropodiversa. Por isso que, para nós, toda vida importa. E a gente não quer deixar ninguém para trás, né? Todo ser humano, a gente não pode hierarquizar vidas, né? Toda vida tem valor e a gente trata as pessoas diferentes, hierarquizando o tempo inteiro. Por causa de quê? Por causa da cor da pele, que já provou-se que 99% é igual.
né? Não é que veio do DNA lá da África. A gente trata por causa de um cromossomo a mais, a gente trata por uma orientação sexual, a gente trata por barriga, trata por... Então, poxa, porque ninguém é melhor que ninguém, tá, gente? Obrigado, eu falei demais. Pra variar. Não, foi sensacional. Eu, por várias vezes, me segurei aqui pra não emocionar, cara. Assim, as histórias são realmente bonitas demais e acho que o Haled resumiu bem ali, cara. A questão do amor, né? Acho que, no final, se você equipara todo mundo no mesmo lugar, que eu acho que é o correto, o senso e a importância do amor resume tudo, cara. No final, acho que esse é o grande ponto aí. Não vou me alongar mais, não. Eu vou deixar um livro com o Santos para mandar para vocês. A gente tem um último livro nosso, chama Não Importa a Pergunta, a Resposta é o Amor. Né? Então, mas a paixão também, mas com gestão. Como vocês se mostram, né? Todas as vezes que eu interajo com vocês, vocês gostam do que fazem, né? Vocês acreditam no projeto. Agora, eu posso ter um lucro socialmente, pode deliberar, dedicar uma parte dele para alguma coisa. E se não tiver, também não tem que ter, tá? Então, gente, tamo junto. E o Mandal é aberto a vocês. Vocês sempre abriram portas, tá? Há pouco tempo que a gente se conhece, é uma das empresas que mais se engajaram conosco. Então, de verdade, a gente não tem demagogia aqui, poxa, que vocês vão fazer a diferença, né? Que levem isso, né? Sempre e que, né? Que o Dudu fala, né? Ser diferente é normal. Não, Léo, obrigado. Acho que a gente está fazendo esse trabalho e é aquilo que eu te falei no último encontro nosso. A gente não vai construir essa parceria numa ação, né? A ideia é a gente construir essa parceria ao longo da vida e que a gente consiga, além de ajudar o Mano Dal, conscientizar as pessoas. Acho que se a gente conseguir conscientizar aqui 200, 300 pessoas do que é, né, o trabalho social, que não é só o voluntário, não é só de vez em quando, que precisa que seja algo consistente, que precisa de pessoas competentes ali. Né? Se você contrata, é aquilo que você falou, você vai contratar o melhor CEO lá para a melhor empresa, né, e ele tem que entregar o resultado. Pô, no trabalho social a gente também quer isso, né? A gente quer pessoas competentes, a gente quer o melhor professor. O cara fica 2 horas lá, como é que ele vai entregar, né, Santos? Não tem jeito. Mesmo quando você trabalhar 2 horas, você não vai performar. Esse cara ele tem que ser bem remunerado, esse cara tem que estudar fora para ele trazer as melhores práticas, para ele ajudar. E no final do dia, o trabalho social nada mais é que fazer o trabalho do governo. É o trabalho que o governo não consegue entregar. A gente, de certa forma, privatiza ele, óbvio que sem fins lucrativos, para entregar aquilo que está sendo deficiente. E pagando os impostos, né? Porque a diferença no país desenvolvido é que você paga 30% de impostos, mas você tem escola, né? Tem plano de saúde. Mas mesmo nele, você precisa do trabalho social. O governo, infelizmente, ele não consegue atingir tudo. Né? Isso é histórico. A civilização ela não existe há 100 anos. Ela existe há muito mais tempo que isso e ela nunca conseguiu suprir tudo isso. Então, obrigado por vir aqui passar a sua mensagem, falar um pouquinho do Mano Dal, falar um pouquinho da sua forma de pensar, né? Então, espero que a gente consiga alcançar aí algumas pessoas e mudar a mentalidade. Obrigado pela parceria. Agradecer a todo mundo que escutou esse episódio. Tenho certeza que ele vai ser muito especial aí e vai ser recorde de visualização. Né? Então, a gente encerra aqui. Quem gostou, segue a gente aí no YouTube, segue a gente aí no Spotify. A gente está tentando trazer sempre um conteúdo bom aqui. Né? Então, obrigado pela audiência. Valeu, turma. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.